Olá, pessoal. Vamos a mais uma questão sobre direitos autorais, vamos tirar mais uma dúvida. E os trechos, pequenos trechos de obra, posso utilizar? Isso tem bastante discussão sobre isso, né? Tem previsão na lei de direitos autorais. Posso usar um pequeno trecho de uma obra pré-existente, mesmo sempre de autorização, nesse caso, uma obra protegida, mesmo sempre de autorização para o autor ou para o detentor dos direitos autorais? Vamos conversar um pouquinho sobre essa questão, então. Então, posso usar trechos de obras alheias em novas produções? Posso pegar um trechinho de um vídeo do YouTube? Posso pegar um trechinho de um filme, trechinho de uma música para colocar numa obra nova? Bom, nós temos a previsão da Lei de Direitos Autorais de algumas limitações aos próprios direitos do autor, que são aqueles usos que mesmo que a obra seja protegida, se permite em algumas circunstâncias. E aí nós temos alguns princípios que colidem com esse direito do autor, que são os princípios da informação, o caráter de divulgação das obras e outros princípios que envolvem essa flexibilização através dos limites dos direitos autorais. Lá no artigo 46, eu destaco dois incisos, o terceiro e o inciso oitavo. Um de citação para crítica, aquele que promove, que permite todo o desenvolvimento de dissertações, de citações em teses, dissertações, monografias. Por que eu posso citar lá um trecho de uma obra para argumentar, para validar argumento? Porque está previsto aqui a citação para crítica, para validação de argumento, desde que, claro, não torne um plágio total da obra nova. São trechos pequenos para fundamentar meus argumentos. Citação para crítica, uso acadêmico, ok. E uso de pequeno trecho em qualquer outra obra, independente se é acadêmico ou não, inclusive com uso transversal comercial, aqui nesse caso. Posso utilizar um pequeno trecho de uma obra quase que para qualquer fim. Mas aí como é que funciona esse pequeno trecho? Eu permito ter uma baliza de percentual, posso utilizar 10%, 5%, não existe isso, tá? Não existe uma definição de percentual do que é um pequeno trecho. Existe uma orientação que vem lá do direito internacional de como entender que esse uso de pequeno trecho é legal, é o uso devido, né? É o chamado fair use. Então, nós utilizamos uma regra que vem do Acordo de Berna, da Convenção de Berna e do Acordo TRIPS da OMC, que é a chamada regra dos 3 passos, para que eu valide esse trecho que eu estou utilizando. Primeiro, uso em casos especiais. Aqui dentro nós temos 2 perguntas a se fazer. Tem previsão legal para o uso de pequeno trecho na legislação brasileira? Temos. Inciso 8º, artigo 46. O caráter é acessório dentro da minha obra? E essa é uma das perguntas mais importantes. Eu estou utilizando o pequeno trecho apenas para contextualizar, para reforçar um ponto, mas se eu tirá-lo dali, a minha obra inteira não perde sentido. A minha nova construção, a minha nova narrativa não perde sentido. Ela vai ter início, meio e fim e não vai ser prejudicada por essa retirada desse trecho. Nesse caso, eu tenho um caráter acessório. Eu não estou utilizando a obra nova como principal. Numa outra questão, nós falamos sobre isso. Que, por exemplo, construir um GIF ou um meme, um trecho de um filme, pequenininho que seja, de 10 segundos, não é um uso devido, justamente porque esse GIF meme passa a ser todo ele representado por este pequeno trecho. Ou seja, o objeto é principal e não acessório. Nesse caso, o uso é ilegal. O uso só vai ser permitido se o uso for acessório. Segundo ponto, violar o caráter da exploração comercial da obra. Segundo passo. O pequeno trecho ele é acessório, eu tenho a previsão legal dentro da legislação brasileira, porém eu divulgo o final de um filme, o ápice dele, ou uma parte importantíssima de um livro, de uma narrativa, dentro do meu pequeno trecho que eu estou usando, pego como pequeno trecho e uso dentro da minha obra. Eu vou desestimular que a pessoa que acesse a minha obra tenha o interesse em adquirir comercialmente a obra original. Portanto, eu violo também os direitos de autor e não posso entender como uso de pequeno trecho devido. Portanto, exploração comercial também não pode ser agredida pelo uso do pequeno trecho. Terceiro passo, não prejudicar os legítimos interesses do autor, tanto patrimoniais, que eu falei já, o terceiro passo ele repete praticamente o primeiro e segundo, né, que é não usar de forma principal, não explorar, não violar a exploração comercial, e claro, tem que citar a fonte e a origem disso. Você não pode utilizar um pequeno trecho e desconsiderar a citação de fonte e origem, tem que ser atribuído a quem é aquele pequeno trecho que você está citando, a origem do material, a fonte e o autor. Não esqueça desse detalhe. Então, incorporar pequenos trechos de outras obras, o pessoal questiona muito vídeo do YouTube, um pedacinho de uma música, desde que estejamos dentro dessas balizas da regra dos 3 passos, a legislação nos permite, nos concede o fair use, que é o uso justo. Fora isso, usando como principal, violando a exploração comercial, estamos contra a legislação de direitos autorais e, portanto, o uso não é devido, salvo a autorização prévia dos autores ou detentores dos direitos autorais. Perfeito, pessoal? Muito obrigado pela atenção. Mais uma questão que vencemos sobre esse assunto extremamente importante, são os direitos autorais.